Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, trabalharemos aula de matemática para o 9º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho alguns recados para você. O primeiro, não deixe de realizar a atividade proposta no Classroom, né? Com ela você garante a sua presença. Segundo aviso, caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, retire seu material didático para que você possa acompanhar as nossas aulas de uma forma mais efetiva. Terceiro aviso, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor. Isso vai ser fundamental para o seu progresso em matemática, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Na aula passada, nós vimos razão e proporção. Como combinado, retomada de conteúdo, problemas com números racionais. O que nós temos aqui, ó? A palavra racional refere-se a rateio, divisão. Lembremos que toda divisão pode ser representada por um número fracionário, por uma fração, né? Um número racional. O conjunto formado por todos os números fracionários negativos pelos fracionários positivos e pelo zero, né? É o conjunto dos números racionais representado pela letra Q, quociente, né? Observe a definição do conjunto dos números racionais, né? Só que eu vou escrever isso utilizando uma linguagem matemática. No conjunto dos números naturais, você consegue representar, né? Acompanha comigo aqui no quadro bem rapidinho para a gente trabalhar aqui, ó. Quando eu falo do conjunto dos números naturais, você representa aqui, você sabe quem é o sucessor de 0, é isso? Sucessor de 1, 2, 3... Fechou aqui. Aí, você tem lá o conjunto dos números inteiros. Né? Vem lá do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e segue. Você consegue determinar quem é o sucessor e quem é o antecessor de um número nesses conjuntos ali, né? Lembrando que a ideia de sucessor e antecessor ela chega até o conjunto dos números inteiros. A partir disso, nós não conseguimos mais determinar quem é o sucessor de um número. Nós conseguimos posicionar esse número entre dois números que são dados como referência, mas eu não consigo mais determinar quem vem depois. Né? Vou dar um exemplo para você. Então, pensa o seguinte. Né? No conjunto dos números racionais, ok? Então, essa aqui é a regrinha do jogo, tá bom? Conjunto dos números racionais. Quem é o sucessor de 1? Quem vem depois de 1? Daí eu falo assim, o sucessor de 1, quem vem depois do 1 é o 1,1. Tá bom? Mas daí o Isaías fala assim, não. Não é isso. Qual que é então, Isaías? Daí Isaías fala, quem vem depois do 1 é 1,01. Mas aí nós temos um cara muito bom em matemática aqui. O Neto, nosso câmera aí. Né? Aí ele fala, não, negativo, de forma alguma. Né? Um dia o Neto aparece aí para vocês vão ver. O Neto manja tudo. Quando eu erro aqui, o Neto fala assim, professor, tá errado. O Neto fala assim, o próximo. 1,001. Correto? E aí, eu não consigo definir quem é o próximo, né? Porque se eu for perguntando e o cara se liga na proposta, aí ele vai aumentando a quantidade de casas decimais aqui, vai dizendo para mim, é mais, o sucessor de 1 é outro. E aí eu consigo escrever, né? Como nós temos aí infinitas casas decimais, eu consigo escrever outros números. Então, isso para mim já não serve mais. A ideia de sucessor e antecessor, ela acaba quando eu entro em conjunto dos números racionais. Então, eu só, voltando àquela ideia, o que eu consigo fazer? Eu consigo dizer assim, esse número, ele é maior que A e menor que B. Então, eu consigo posicionar ele aqui. Mas eu não consigo mais falar para você qual que é o sucessor dele. Fica clara essa ideia? Ok. Então, vamos voltar aqui para generalização, né? Como é que eu defino esse conjunto dos números? Bom, eu vou dizer que um elemento que pertence para o conjunto dos números racionais, ele
pode ser escrito na forma de uma fração, para simplificar a nossa leitura. A sobre B. Quem é o A? O A é um elemento que pertence para o conjunto dos inteiros, o Z. E percebe que o B, ele pertence para os inteiros não nulos. É isso que indica esse asterisco ali em cima. Ele exclui o zero da jogada. Olha esse subconjunto de Z qual é? Né? Entre o menos 1, ele exclui o zero. Esse é o efeito do nosso asterisco. Né? Então, com isso, qualquer número que eu consiga escrever na forma de uma fração é um número racional. E aí nós temos vários representantes, né? Nós temos aí os números inteiros, né? Se pensar assim, mas me dê um exemplo de um número inteiro. Veja, eu tenho infinitas formas aí. Vou escolher o número 2. Posso escrever esse 2 na forma de uma fração? Eu posso. Olha só. 4 meios. Outra forma de escrever. 10 quintos. Resolve o teu problema? 10 quintos é o número 2? Né? 10 dividido por 5 é 2. Então, eu consigo representar o 2. Outro. Uma dízima periódica aí, né? Um terço. Pega a tua calculadora aí e divide lá 1 por 3, o que você vai encontrar? Você vai encontrar aquela dízima periódica ali, correto? Então, essa é a nossa ideia. Qualquer número que eu consiga representar na forma de uma fração é um número racional. Então, o que é mais difícil na hora que você trabalha com fração? Né? Existem aí as 4 operações com fração. Eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão. Ok? 2 delas são mais complexas de se resolver, que é a soma e a subtração. Por quê? Você não pode somar frações com denominadores diferentes. E aí é que entra o nosso grande probleminha aí. Ok? Então, vamos olhar esse próximo exercício. Um fazendeiro semeia 2 quintos de sua fazenda com milho e 3/7 com soja. Então, vai lá na fazendinha aqui, bonitinho, colocou lá 2 quintos da fazenda e 3 quintos da fazenda. Ele semeou. Mas será que tem espaço ainda? Né? E aí eu pergunto, qual é a fração que representa o total semeado? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o enunciado e aí nós já voltamos com a solução. Então, gente, vamos ver aí o que acontece com o exercício 1. Fazendeiro semeia 2 quintos de sua fazenda com milho e 3/7 com soja. Qual é a fração representada que representa o total semeado? Não é? Então, milho, 2 quintos, soja, 3/7. O que eu vou fazer aí? Eu vou buscar uma fração equivalente a 2 quintos e 3/7. Só que essas frações, elas devem ter o mesmo denominador. Tá? A gente utiliza isso, uma técnica para utilizar de uma forma mais rápida, o mínimo múltiplo comum. Mas eu vou dar uma outra ideia para você. Então, pensa assim, 2 quintos, eu tenho uma fração equivalente. Multiplica por 2 numerador e denominador. 4/10. Mas ela também é equivalente. Multiplica por 3 o numerador e por 3 o denominador. 6/15. Ok? Se você pensar o seguinte, eu conheço tabuada e eu sei que tem um número que aparece na tabuada do 5 e aparece na tabuada do 7 ao mesmo tempo. Que número é esse? É 35. Né? Por quanto eu teria que multiplicar o 5 para dar 35? Por 7. Multiplica o 2 também por 7. 14/35. Por quanto eu teria que multiplicar o 7 para chegar em 35? Eu teria que multiplicar por 5. Ou seja, multiplicar por 5 o numerador também. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. Ok? O que acontece com o mínimo múltiplo comum? No mínimo múltiplo comum, acontece o seguinte, eu tenho lá 2 quintos mais 3/7 e eu preciso somar isso.
Determinei o mínimo múltiplo comum, que é 35. E agora, 35 divide por 5 dá quanto? Dá 7, que é aquele fator que eu deveria multiplicar os dois para obter o número, a fração equivalente. 35 dividido por 7 dá 5, vezes 3, 15. Que é o número que eu precisaria multiplicar os dois, né, para obter a fração equivalente. Agora eu tenho o quê? Ó? Essa parte equivalente a essa aqui, né, essa fração equivalente. Essa fração é equivalente. Agora, eu posso somar os numeradores das frações. Então, eu tenho ali 14 mais 15, 29 e 35 avos. Aproveitando, apenas para colocar aí uma informação extra, se eu perguntasse para você qual parte da fazenda não tem plantação, né? É a fração complementar. Né? Essa fração complementar é o que falta para chegar em 35 sobre 35. Porque imagina que você dividiu a fazenda em 35 partes, ocupou 29 com plantação e ainda ficou ali 6 partes que não foram ocupadas com plantação. Correto? Então, o que a gente chama disso aí é de uma fração complementar. Né? É a que falta para chegar no inteiro. Bem, o exercício 2 diz o seguinte: um atleta decide treinar correndo numa determinada pista de corrida. No primeiro dia ele corre 3/4 da pista, no segundo dia 4/5 e no terceiro dia 7/8. Quantas voltas ele deu no total na pista? Um tempinho para vocês copiarem e nós já voltamos. Então, se você tiver um conhecimento sobre fração, o que você percebe? Que a soma dessas frações vai passar de uma inteira. Né? Porque 3/4, imagina que você dividiu a pista em 4 partes e ocupou 3. 4/5 também é um número próximo aqui, né? 4/5 de 3/4. Então, vamos precisar somar. Só que aí, o que eu preciso? Lembrar de um número que apareça em todas as tabuadas, do 4, do 5 e do 8. Tá? Então, 40 aparece para 4, para 5 e para 8. 40, quando divide por 4, dá 10. E aí aparece para você aquele fator, né? 10 vezes 3, 30. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 4, 32. 40 dividido por 8, 5 vezes 7, 35. Quando eu somo as três frações, eu só somo numerador. Eu fico com 97/40. 97/40 é um número que passa de 1, né? 90 partes de algo que foi dividido em 40, né? Se você sempre pensar nessa fração como divisão, o que você tem aí? Então você vai pensar o seguinte, dá para manter essa linha. Pensa assim, ó, quantas vezes o 40 cabe dentro do 97? 40 cabe dentro do 97 duas vezes, né? 40 mais 40, 80. E aí sobra um pouquinho. E aí vem aquela história do número misto, se você quiser e tal, né? Eu posso pensar 40 sobre 40, uma volta inteira. 40 sobre 40 de volta, mais uma volta inteira. Então, uma volta, outra volta, duas voltas. E o 17/40. 17/40, se você pensar que a pista foi dividida em 40 partes e você correu 17, você não correu metade dessa pista. Você correu um pouquinho menos que a metade. Então, eu resolvi transformar em porcentagem para ver se você consegue absorver um pouquinho mais, né? Se isso é mais significativo para você. 17 por 40, quando você divide, mais uma vez, aí, se você pegar a tua calculadora e dividir 17 por 40, né? 17/40, você vai encontrar o seguinte número, 0,425, que transformando em porcentagem, 42,5%. Ok? Então, essa é a ideia. É quase meia volta, mas é um pouquinho menos de meia volta. Certinho, gente? Próximo exercício para vocês também, né?
Espero que esses exercícios estejam fáceis, assim, essa questão de revisão, né? O polvo gigante do Pacífico chega a alcançar 9 metros de comprimento entre braços, né? Então, de um braço ao outro, ele possui 9 metros. E possui aproximadamente 2.000 ventosas, né? Distribuída ali em todos os seus braços ali, né? Cada uma dessas ventosas é capaz de sustentar uma massa de 0,17 quilogramas, ok? Utilizando todas as ventosas, que massa o animal poderia suportar, né? Então, se ele colar todas as ventosas lá, né, somando a força de todas as ventosas, quanto ele poderia suportar, né? Qual o peso que ele poderia suportar? Um tempinho para vocês copiarem o enunciado, pensarem na resposta e nós já voltamos aí. Então, gente, praticamente esse exercício aí foi quase um quiz, né? Então, vejamos o seguinte aqui, ó. Qual o peso suportado? Como ele suporta 0,17 kg ou 170 gramas por ventosa, e ele possui 2.000 ventosas, então você vai somar essa força. O que seria essa soma? Uma multiplicação, né? 2.000 vezes 0,17, ou 17 centésimos, e aí eu tenho o peso suportado 340 quilogramas, né? Utilizando todas as ventosas, o animal poderia sustentar 340 quilos. Exercício 4. Roberto reservou 1/5 do salário para passeio, 1/4 para compras de roupa. Que fração de seu salário Roberto reservou para essas despesas? Um tempinho para vocês copiarem o enunciado, pensarem na resposta e nós já voltamos. Então, 1/5 do salário ficou para passeio e 1/4 do salário para compra de roupa. Que fração do salário Roberto reservou para as despesas? Então, olha só. 1/5 mais 1/4. Denominador 20, né? 20 dividido por 5 dá 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4 dá 5 vezes 1, 5. Então, ele reservou 9 vinte-avos do salário para as despesas. Se eu perguntasse para você, qual parte do salário não está reservado para essas despesas, né? O que falta para chegar em 20 sobre 20? Falta 11 vinte-avos, correto? Exercício 5. Exercício 5 é bem legal, né? Ele vai falar para você de intervalo, né? Aquela história da nossa referência. Um agricultor esperava receber cerca de 100 mil reais pela venda de sua safra. Entretanto, a falta de chuva, exercício bem atual, provocou uma perda da safra avaliada em 1/5 e 1/4 do total previsto. Então ficou ali, entre 1/5 e entre 1/4 do total previsto. Qual dos valores a seguir pode representar a perda do agricultor? R$ 21.987,57, R$ 44.999,99, R$ 60 mil, R$ 34.900 ou R$ 51.987,53. Um tempinho para vocês copiarem e nós já voltamos com a resposta. Então aqui, gente, corrigindo só a leitura da letra A ali, R$ 21.987,53. O que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, ó, se ele quer entre 1/4 e 1/5 de 100 mil, né, se a perda foi próxima desses valores, eu vou calcular 1/5 de 100 mil. Né? 1/5 de 100 mil, 1/5 vezes 100 mil, multiplicar por 1/5 é o mesmo que dividir por 5, então eu chego em 20 mil. Esse é um valor de referência. 1/4 de 100 mil, multiplicar por 1/4 é o mesmo que dividir por 4. Eu chego em 25 mil. Né? Daí você vai falar assim, mas então não tem resposta? Veja, ele diz que a perda fica entre 1/5 e 1/4. Ele não disse que a perda foi de 1/5 e nem que a perda foi de 1/4. Ela está entre esses valores. Se ela está entre esses valores,
nós devemos analisar um pouquinho mais a resposta. O valor procurado é um número maior que 20 mil, porque está entre, e menor que 25 mil. 60 mil é maior que os dois. Os 51 mil também maior que os dois. 44 mil e alguma coisa ali também maior, 34 mil maior. O único número que está entre esses dois valores, ele é maior que 20 mil e menor que 25 mil, é 21 mil reais, 987 reais, né? 21.987 reais e 53 centavos. Então, nossa resposta, letra A. Exercício 6. Esse exercício ele é bem bacana, né? Roberto e Marina juntaram dinheiro para comprar um videogame. Roberto pagou 5/8 do preço e Marina contribuiu com 45 reais. Quanto custou o videogame? Então, veja bem, ó, foi dado, ele fornece para você um valor pago, por uma pessoa ele te dá infração, e a outra parte ele te fornece em espécie, em dinheiro mesmo, né? E aí, como é que você faz para resolver esse exercício? Um tempinho para vocês copiarem, e aí nós já voltamos com a resposta. Então, gente, aí você deve ficar se perguntando, pô, como é que o professor vai resolver isso aí agora, né? Será que ele vai usar um X, colocar um X na história? Eu escolhi não fazer isso, né? E pensarmos na forma de fração. Bom, como o Roberto pagou 5/8 do videogame, né? Vamos pensar assim, foi algo dividido em 8 partes, correto? E se ele pagou 5/8, quanto ficou para Marina pagar? O complementar, o restante. Se ele paga 5 partes de 8, ela tem que pagar 3 partes de 8. Então eu pensei assim, ó, o valor total foi dividido em 8 partes. Se o total foi dividido em 8 partes, Roberto pagou 5/8, então Marina pagou 3/8, que corresponde aos 45. Então, aos 45 reais. Se 3/8 corresponde a 45 reais, 3 partes correspondendo a 45 reais, cada parte vale 15, concorda? Então, ó, Roberto estou representando pela cor azul e Marina estou representando pela cor vermelha. Os 45 têm que ser divididos em 3 partes iguais, não é isso? Então, ó, 15, 15, 15. Só que uma fração, eu não posso ter o inteiro dividido em partes diferentes, tipo, maior para mim, menor para você, não dá para trabalhar dessa forma. Então, tem que dividir em partes iguais, eu posso ficar com uma quantidade de partes maior, mas eu não posso dividir em partes de tamanhos diferentes. Se cada uma das 3 partes, que corresponde ao valor que ela pagou, 15 reais cada uma, o restante também tem que ser 15. E aí agora eu consigo pensar no valor total. O valor total é só somar essas 8 partes de 15 ou 8 vezes 15, né? Que é a simplificação da soma de partes iguais. 8 vezes 15, 120 reais. O videogame custou 120 reais. Certinho? Exercício 7. Os egípcios trabalhavam muito com certas razões e descobriram a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Então ele pensou, tem uma circunferência, né? Como é que eu vou pensar no comprimento dessa circunferência? Eu vou ter que abrir ela e esticar essa circunferência. Então vamos testar isso aí. Calcule a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência de 47,1 centímetros de comprimento e 7,5 centímetros de raio. Então eu vou ter que lembrar de mais um conceito, né? O que é diâmetro e o que é raio, tá bom? Então o raio tem a metade do diâmetro ou o diâmetro o dobro do raio. Um tempinho para vocês copiarem e nós já voltamos. E aí, pessoal, se você realizou a divisão da forma proposta, né, caso tenha dado certo aí, você talvez tenha encontrado um número conhecido. Vamos ver. Calcular a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, né?
de 47,1 centímetros de comprimento e 7,5 de raio. Esse raio, né, se eu dobrar o valor do raio, eu tenho o diâmetro, tá bom? Então, comprimento dividido pelo diâmetro é a mesma coisa que comprimento dividido por 2 vezes o raio, tá bom? Então, eu vou ficar com 2 vezes 7,5, que é a medida do raio, vai me fornecer 15 centímetros, que é o meu diâmetro. 47,1 dividido por 15 é o meu 3,14. Né? Pensar na proposta do B aí, ó. Qual a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência de 0,628 centímetros de comprimento e 0,2 centímetros de diâmetro, ok? Mais um tempinho para vocês copiarem o enunciado, então já voltamos com a solução. Aí, pessoal, acharam alguma coincidência, né? Comprimento 0,628 dividido por 0,2. Encontrou 3,14 também? Sim. Então veja, ó, este é um fato fundamental, pois essa razão é a mesma para toda a circunferência. Em toda a circunferência, se você realizar esse procedimento, você vai encontrar esse mesmo valor, essa mesma constante, tá bom? Então por isso que quando nós temos um valor que é fixo, nós chamamos de constante, tá? O nome desta razão é chamada de π e seu valor é de aproximadamente 3,14, 15, 26, 53, ok? Considerado um número irracional, porque apesar de ser obtido de uma divisão, eu não consigo determinar uma fração que gere exatamente esse número, tá bom? Alguns matemáticos tentaram alguma aproximação ali, o que chega mais perto é Arquimedes, né? Quando ele escreve a fração 22 sobre 7, ok? Então esse número chega bem próximo do 3,14, ok, gente? Então agradeço a atenção de vocês, tá certinho? Aqueles recados práticos aí, né? Realizar a sua atividade proposta no Classroom, entrar em contato com a sua escola para retirada de material, caso você nos acompanhe apenas pela TV, e o mais importante de todos aí, né? Entrar em contato com o seu professor, caso você tenha alguma dúvida. No mais, desejo a vocês aí bons estudos, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.